Olá, aqui estamos para mais uma oportunidade de estudos, de reflexões junto à doutrina espírita. Nós da comunidade espírita, Caminheiros do Amor, aqui na rua Arnaldo Magnicaro, em Santo Amaro, São Paulo, temos essa condição de nos reunirmos, de estudarmos a doutrina espírita, para que estas palavras que se achegam do plano maior possam trazer esclarecimentos, consolo, orientação para os nossos corações. Então, assim, vamos pedindo a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que eles possam nos inspirar, que eles possam aqui estar conosco neste momento, para que possamos aproveitar grande parte desses ensinamentos neste momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, estamos aqui no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esta frase faz parte de um trecho de uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de João, no Novo Testamento. 14, de 1 a 3, no Evangelho de João. E esse momento de Jesus é um momento que ele está reunido com os discípulos, ele está conversando com os discípulos. Na verdade, é uma consolação que Jesus está fazendo e também uma orientação, porque Jesus está colocando para eles, neste momento, a condição que ele não estaria mais presente fisicamente com os discípulos, né? Que ele, de certa forma, iria partir daquele convívio diário com aqueles irmãos. E Jesus então reforça entre eles o vínculo de amor, a condição da fé, a condição de crer em Deus, crer naquelas palavras que Jesus tinha trazido. Então é um momento muito bonito, né, de muito amor ali. Inclusive é interessante ler esse trecho lá no Novo Testamento, porque neste momento, como é uma reunião ali íntima, né, com aqueles discípulos, Jesus fala para eles assim: olha, neste momento eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, nisso todos os conhecerão como meus discípulos. Ou seja, Jesus está colocando ali para eles a questão da prática do amor, a prática do perdão, a prática da simplicidade, da humildade, da caridade, tudo aquilo que Jesus tinha vivido, mostrado, exemplificado. Ele estava pedindo para que aqueles homens continuassem a vivenciar, continuassem a praticar, para que aquele grupo continuasse firme nos seus propósitos, inclusive levando adiante toda essa mensagem do Evangelho. Então é muito bonito esse texto. Depois, mais para frente das palavras que a gente vai ter aqui, essa parte do Evangelho de João, a gente ainda tem uma outra condição de Jesus reforçando a promessa, né, da vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. A condição desse Consolador prometido resgatar tudo que ele já havia falado e ainda ampliar, trazer mais coisas para a humanidade. Então essa fala de Jesus é uma fala altamente consoladora. Ele ali está reafirmando realmente os cuidados que Deus tem com a humanidade, de sempre ampará-la, de sempre protegê-la, de sempre orientá-la das mais variadas formas, inclusive através dos mensageiros que aqui vieram sempre, né, a nos orientar. Então Jesus começa a fala aqui, nesse pedacinho que o Kardec trouxe para ilustrar o capítulo, é o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então vamos ver aqui o que Jesus está falando. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim,
para que lá onde estiver estejais vós também. Então a gente sabe, né, que com Jesus ele trabalha a mensagem da esperança, a mensagem de um Deus que é Pai, educador, que traz uma proposta de evolução para os seus filhos, de aprendizado intelectual do conhecimento, aprendizado moral. E para fazer todo esse aprendizado, óbvio que nós temos que realizá-lo em muitas vidas, porque uma vida apenas a gente não teria condições de realizar todo o aprendizado que a gente tem que fazer. Então, Jesus aqui está falando aos discípulos, né? Creem em Deus, creem neste amor que é imenso, que cuida, que quer cuidar de todos nós. E que sim, existe sempre um lugar apropriado para cada filho de Deus. E é isso que ele está falando aqui para nós também. Né? Não foi só uma fala, uma conversa com aqueles discípulos, mas é uma conversa com a humanidade aqui na Terra. Então, quando Jesus fala para todos, né? Para aqueles discípulos, porque os discípulos iam ficar sem a presença dele, né? Iam sentir a falta da presença física do Mestre. O Mestre estaria presente nas suas mentes, nos seus corações, intuindo seus pensamentos, mas não estaria mais ali no dia a dia ao lado deles, né? E Jesus também está falando com toda a humanidade, porque afinal de contas nós precisamos deste amor, nós precisamos deste consolo, deste acolhimento amoroso que vem de Jesus, que vem da espiritualidade superior, que vem de Deus. Então, quando Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Coração é o lugar onde a gente, de forma figurada, estabeleceu colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? E a mente, né? Os pensamentos, a gente tem mais como lugar também figurativo a cabeça ou cérebro, mas a verdade é que o pensamento ele é uma composição de emoções, de sentimentos, de conhecimento que flui do aprendizado. Então, os nossos pensamentos têm essa formação, né? E quando nós emocionalmente não estamos bem, quando a gente sente medo, quando a gente tem uma ansiedade muito forte, quando nós entristecemos, a gente acaba se desequilibrando. E desequilibra os pensamentos, desequilibra o raciocínio e nada mais ao nosso redor nos satisfaz ou nos alegra a vida. Né? Então, estas emoções, ou a raiva, né? O rancor, então esses sentimentos difíceis, eles perturbam o espírito, né? Desequilibram a condição nossa espiritual de poder continuar caminhando, realizando as nossas atividades, ultrapassando os nossos obstáculos de forma plena. Então o aviso de Jesus é para todos nós, não deixemos perturbar o nosso coração pelas dificuldades, pelas ausências daqueles que se foram, porque é uma ausência só temporária, nos reencontraremos em outras vidas, ou seja, não perturbar o coração, não nos deixemos perturbar pelas emoções, buscar sempre o equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, ele coloca na sequência: crede em Deus, crede também em mim. Então, para que a gente possa ter essa firmeza, né? Essa segurança para não se desestabilizar emocionalmente, nós temos que trabalhar com a fé. E a nossa fé, né, principalmente para nós espíritas, é uma fé raciocinada, não é uma fé que é dogmática, né, colocada sobre determinadas condições de práticas exteriores. Não, a nossa fé é uma fé raciocinada que está baseada na condição aqui das mensagens do plano espiritual que a gente coloca em prática, fazer o bem, fazer a prática, né, do perdão, do amparo ao próximo, praticar a caridade. A gente vê a dinâmica da energia boa, né, como ela
nos ajuda a nos reequilibrar, a cuidar das nossas dores, a melhorar a nossa saúde física e espiritual. Sim, porque fazer o bem faz bem, né? Então, crer em Deus, crer nessa mensagem que Jesus traz no Evangelho da caridade, né? Crer também em mim, de Jesus, sim, porque a gente não vê lá no Evangelho, ele mesmo colocando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então é o ensinamento dele, a vivência que ele tem com todas as mensagens que ele traz lá no Evangelho durante a sua caminhada aqui, né, no plano material. Aí ele fala assim: há muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, muitas possibilidades. Todos nós, independente da condição evolutiva que estivemos, né, sejamos espíritos imperfeitos, espíritos aqui na condição de provas e expiações, espíritos no mundo de regeneração, espíritos bons, espíritos perfeitos, cada um de nós tem o seu lugar na casa do Pai. E sempre é um lugar de aprendizado, sempre é um lugar de trabalho, de aprimoramento, de conhecimento, de desenvolvimento moral e intelectual. A casa do Pai é dinâmica, né? E aí ele diz assim: se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E para nós, como em muitas partes do Evangelho, Jesus já tinha trazido do Novo Testamento a questão das outras vidas, né? De vida em outras condições. Então, sim, é só olhar do lado de fora da nossa janela, olhar para o céu e ver, né? Quantas estrelas, quantas galáxias, quantos sóis, né? A gente está em volta de um solzinho, de uma das galáxias, mas nossa, né? São muitas e muitas e muitas e muitas no universo. Somos uma forma de vida, mas tem tantas formas de vida diferentes que é vida, né? A gente fala, olha, mais vida? Então, o micróbio é vida, o vírus é vida, a bactéria, os fungos, são formas de vida. Muitas vezes a gente não está enxergando tudo isso, mas é vida. E existe vida em muitas outras partes do universo, inclusive vida inteligente, né? Então, sim, Jesus está sempre a nos preparar, sempre a nos conduzir, a nos colocar no lugar certinho onde nós precisamos, seja nos planetas escolas, seja em outras etapas que tem no universo, que são pousos espirituais, cidades, escolas do plano espiritual, que tem no espaço, no universo, assim como o nosso lar. Nosso lar é uma casa, lá é uma cidade, né? Uma cidade no plano espiritual, próximo à crosta da Terra, mas na dimensão espiritual, onde muitos espíritos vão para lá, para buscar se cuidar, tratar do seu equilíbrio, buscar aprender, buscar trabalhar pelo próximo. Muitos irmãos. E assim como o nosso lar, que é uma cidade espiritual, quantas outras cidades espirituais não existem ao redor do nosso planeta Terra? Postos de socorro no plano espiritual, né? É o que a gente fala aqui de erraticidade, né? Locais. Então a gente tem o que aqui com Jesus? É Jesus revelando para nós quantas possibilidades o Pai nos oferece. Esta é uma delas. E a gente não está aqui no planeta Terra porque foi sorteado o planeta Terra para nós, não. Nós estamos aqui no planeta Terra de provas e expiações porque a nossa vibração espiritual, a nossa condição evolutiva requer que estejamos aqui, neste planetinha escola. Quando nós também evoluirmos em termos de inteligência, evoluirmos em termos de moral, mais moral, porque a inteligência a gente já está bem evoluído, né? Mas mais em moral. Quem sabe nós não teremos a chance de ir para uma outra condição, um planeta um pouco melhor, mais avançado, ou então merecer ficar aqui no planeta Terra,
quando a Terra se transformar num planeta de regeneração, sim, porque o plano de Deus é um plano evolutivo para tudo, inclusive para os planetas escolas. Os planetas escolas também evoluem. O planeta Terra já foi um planeta primitivo para seres espirituais reencarnarem, seres primitivos reencarnarem aqui no começo do seu aprendizado, seres brutos, né? Mais parecidos com os animais do que com a condição nossa de hoje. Depois saímos dessa fase primitiva, viemos para provas, né? Mundo de provas e expiações. Os espíritos que aqui reencarnam, então, em sua maioria já têm uma inteligência um pouco mais aprimorada, a moral está sendo desenvolvida, a questão de defeitos e vícios ainda a ser trabalhada, né? Não conseguimos ainda a prática do bem como uma prática, né, acima da prática do mal, mas estamos caminhando, o planeta Terra vai evoluir e vai lá para a regeneração, mas para estarmos neste planeta de regeneração, nós também precisamos fazer a nossa reforma, né? Não vai vir de fora para dentro, a reforma não vai acontecer por fora, na casca do planeta, mas ela vai acontecer no coração de cada um de nós. É assim que a gente vai passar para um estágio melhor. Então essa condição, né, de há muitas moradas na casa do Pai, sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem o seu cantinho. Ninguém está esquecido, ninguém está ao desamparo, mas esse cantinho ele é relativo ao que cada um de nós tem de característica espiritual, os valores que cada um de nós cultiva. Então nós é que precisamos ficar atentos. Se hoje estamos aqui a reclamar a situação em que nos encontramos, é necessário olhar para nós mesmos e buscar em nós o que precisa ser melhorado. É a questão do equilíbrio, de saber trabalhar os sentimentos, saber trabalhar as emoções, um equilíbrio do bom senso, buscar a fé, essa fé raciocinada que traz para a gente tanta informação, que dá mais segurança para, na hora que vai desequilibrar, não desequilibrar, ter a certeza de que tem um caminho a ser percorrido, ser aprendido. Muito bonita a doutrina, né? Ela coloca para a gente oportunidades. Aquele que diz, não, é castigo de Deus ter vindo aqui para o planeta Terra. Poxa, o planeta é maravilhoso. O planeta, ele é maravilhoso. Ele dá para nós tudo aquilo que a gente precisa de vida, a natureza exuberante. Mesmo quando acontecem situações, né, de grande revolução, quando um vulcão explode, ou quando há terremotos, que a gente vê a perda, né, da natureza próxima ao local, passa-se um tempo e logo lá está brotando as folhinhas, né? Isso a própria ciência nossa traz para a gente já. Então sim, a natureza do planeta Terra é pródiga. O que incomoda aqui no planeta, na verdade, é a condição moral que nós trazemos ainda, não é? E precisamos então cuidar dela, buscar trabalhar, e cada um o seu, né? Não adianta colocar a responsabilidade na mão deste, na mão do outro, mas cada um de nós fazendo a nossa boa parte vai contagiando para o bem o seu semelhante, não é? Bom, aí tem a parte 2, que esse era o primeiro item, né, que a gente estava lendo esse pedaço do Novo Testamento. E no item 2, falamos a respeito dos diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade não é que estamos errando, não. São esses lugares, como eu falei, né, do nosso lar. São locais, postos de socorro, cidades espirituais no universo, no plano espiritual. Assim como André Luiz, quando desencarnou, né, ficou naquela condição triste, apegado à sua materialidade, né, porque ele cultivou na última encarnação o apego à matéria, aos bens terrenos,
Tá certo que ele, como médico, cuidava de algumas pessoas sem cobrar, fazia beneficência para alguns, mas ainda trazia a questão da fé bem relegada ao abandono, não é? E aí, como ele também tinha alguns vícios, ao desencarnar ele ficou preso a essa condição dessa consciência. Porque, como falamos aqui, são muitas moradas, até mesmo a morada da nossa consciência. E aí precisou de um tempo para o André Luiz, né? Ele ficou remoendo todas aquelas questões dele, ficou sofrendo, até que ele se lembrou de que a mãe dele havia ensinado a ele a rezar, a fazer uma prece, a ter fé, que é o que Jesus fala aqui. Crede em Deus, crede também em mim, e não perturbe o vosso coração. E aí o André Luiz foi buscar a prece. Quando ele buscou a prece, buscou Deus, ele abriu as portas para um outro cantinho da casa do Pai, o cantinho do socorro, o cantinho do acolhimento. Ele já estava sendo amparado pela espiritualidade neste momento, mas ele não via a espiritualidade porque ele estava totalmente absorto nas suas dores, nas suas dificuldades íntimas. Quando a prece o fez acordar das suas dificuldades, ele ficou pronto para ser resgatado e levado para o nosso lar. Então, sim, são diversos locais onde o nosso espírito se coloca. A gente não diz, ai, mas hoje está um inferno aqui ao meu redor. Então, está um inferno ao seu redor porque nós nos colocamos desta forma. Ai, mas hoje está um céu, está uma maravilha aqui. Sim, porque você fez para isso. E aqui a gente vai entendendo com a doutrina espírita que a morte não transforma ninguém em anjo. Ela é apenas uma passagem para que nós possamos ter, uma oportunidade melhor. É aqui e agora que nós precisamos prestar atenção em Jesus, ouvir esse chamamento que Ele faz, atender as suas lições, para que a gente assim possa colocá-las em prática devagarinho e conseguir um lugar diferente, melhorzinho nas moradas do Pai. Que a bênção do Pai nos ilumine hoje sempre. Tem um item lá no Livro dos Espíritos, a questão 55, Pluralidade dos Mundos. Muito interessante. Leiam lá, meus irmãos. Livro dos Espíritos, questão 55. Que a paz envolva todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.